Às vezes eu faço um retrospecto da minha vida e eu fico lembrando de quantas vezes que Deus me guardou. Desde quando eu era bebê até a minha infância, adolescência, agora na juventude, quantos livramentos que eu nem vi que Deus me deu, né? Porque o Salmo 91 fala que Deus nos livra da flecha que voa de noite, ou seja, da flecha que não tá vendo, não tá à vista, porque tá de noite. Mas Deus também nos livra desse tipo de perigo que nós não vemos. Eu lembro uma vez, né, falando aqui da infância, eu estava voltando do treino, na época eu treinava futsal, e eu estava atravessando a rua. Só que estava um pouco chovendo, não muito forte, estava chovendo ali, mas tinha uma poça de água no meio da rua. E aí eu fui atravessar a rua e na hora de eu atravessar, eu pulei essa poça, para eu não, né, pisar na poça e me molhar todo ali. Nisso que eu fui pisar, nisso que eu fui pular, perdão, eu caí na frente de um carro, assim, na hora que eu caí no chão depois do pulo, um carro veio, só que o carro freou em cima de mim, sabe? E aí eu, enfim, tomei aquele susto, mas o carro nem me encostou, porque o motorista freou em cima. Então assim, eu vou lembrando, sabe, de livramentos, das vezes que Deus me guardou. E Ele continua guardando. E Deus nos guarda porque Ele nos ama e também porque nós temos um propósito a cumprir, não é mesmo? Por que que Jesus foi guardado quando o rei Herodes mandou eliminar todos os bebês com até 2 anos de idade? Porque Jesus tinha um propósito a ser cumprido. Então Deus nos guarda também para cumprirmos a nossa missão. Pensa bem em algo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa guardada por Deus, correto? Deus guardou Paulo. Exemplo, naquele naufrágio, o que Paulo falou ali para os tripulantes? Olha, fiquem calmos porque ninguém aqui vai perder a sua vida. Eu tenho que chegar até o meu destino. Ninguém vai padecer aqui dessa vez. Ou seja, Deus estava guardando Paulo ali. Assim como um anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Todavia, chegou um momento em que Pedro foi crucificado e Paulo foi decapitado em Roma. Não é que Deus parou de guardar eles, mas assim, é que tinha chegado a hora deles voltarem para casa. Eles já tinham combatido o bom combate, como Paulo falou. Então Deus nos guarda também por um propósito. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, neste Café com Fé desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Outro que foi guardado por Deus é um homem chamado Moisés. E vamos ver o que a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Quem é esse menino que foi colocado no cesto feito de junco? Moisés. Porque estava ocorrendo uma perseguição em relação aos hebreus, aos bebês hebreus, às crianças. E a mãe de Moisés tentou esconder ele, para Moisés não ser eliminado. Mas chegou um momento em que não deu para esconder Moisés mais. E aí a mãe de Moisés colocou nesse cesto e deixou aquele cesto ali no rio, entre os juncos. Era a única saída dela. Senão seu filho seria morto.
E o cesto foi rio afora, rio abaixo, correnteza o levou. E ele foi achado por ninguém mais, ninguém menos do que a filha do faraó, que estava no rio naquele momento. Moral da história: Moisés foi criado como um príncipe do Egito, dentro do palácio do faraó. E anos depois, Moisés receberia a revelação de que ele era um hebreu, de que ele não era um egípcio, e que ele tinha uma missão a ser cumprida, que era ser o líder da libertação do povo hebreu no Egito. Ou seja, já havia ali uma promessa sobre a vida de Moisés. Deus já havia escrito que Moisés seria esse líder, libertador. Ou seja, sim, Deus guardou Moisés porque Deus o amava, mas também porque Moisés tinha um propósito a ser cumprido. Eu fico pensando, né? Cara, olha só que milagre, né? O tanto de perigo que rodeou Moisés naquele cestinho. Sei lá, o cesto poderia ter virado no rio. Um crocodilo poderia ter engolido o menino com o cesto e tudo. A filha do faraó podia não ter visto o cesto. O cesto poderia ir embora, rio Nilo abaixo. Mas a filha do faraó estava no rio justamente, exatamente no momento em que Moisés estava passando lá, naquele cesto. Foi coincidência ou foi providência, não é? Enfim. Mas Moisés foi guardado por Deus e ele cumpriu o seu propósito no futuro. Qual que é aqui o ponto-chave? Vamos lembrar de todos os livramentos que Deus nos deu. E que isso possa ser um motivo de alegria em nosso coração, pois se Deus nos guardou e continua nos guardando, é porque Ele nos ama e também porque Ele tem uma obra para fazer em nossa vida e através da nossa vida. Afinal de contas, nós não estamos nessa terra a passeio. Nós não estamos aqui para passar o tempo. A Bíblia nos chama de estrangeiros. A Bíblia nos chama de peregrinos. Um estrangeiro é quem não está na sua casa, na sua terra natal. Um peregrino é aquele que não tem morada fixa, que está só de passagem. Então a Bíblia deixa claro: ei, a terra não é a sua casa. Você está aí só de passagem. E nessa passagem, nós temos uma missão a cumprir. Paulo entendeu isso perfeitamente. Ele falou: olha, viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Em outras palavras, olha, se eu vivo para cumprir o propósito que Cristo estabeleceu para a minha vida. E o meu último dia nessa terra vai ser ganho, porque na verdade o fim será apenas o começo. Eu vou para a vida eterna. Nós precisamos nos lembrar disso, meu irmão, minha irmã, porque constantemente nós ficamos anestesiados pela religiosidade. Fazemos tudo o que o diabo quer, que é o quê? Parados no banco da igreja. Ou seja, estamos na igreja, né? Todavia, estamos ali parados, como a mulher de Ló, como estátuas de sal, imóveis. Então o diabo nem precisa ter o trabalho de nos tirar da igreja, porque estamos dentro, mas estamos ali, aquele negócio, né? Como diz o ditado, não fede, não cheira. E às vezes também ficamos anestesiados pela rotina, como o povo nos dias de Noé. Então precisamos lembrar que, ei, estamos aqui de passagem, nós temos uma missão a cumprir. Se Deus nos guardou, é também para cumprirmos um propósito.
Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Amém? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal, acompanhe-nos no Spotify e envie para alguém essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.